e a gente agradece a Deus pela vida do Jean, e eu quero dar parabéns a você, viu? Pelo lindo trabalho que você fez, que Deus te use cada vez mais, viu? Que você seja essa preciosidade. Amém. Quer aplaudir? Amém. A gente quer agradecer em nome de todos, né, da equipe, da cozinha, que organizou, todos mesmo. O pastor Manuel com a pastora Lídia, o pastor Abel também, que veio lá de Cosmópolis, irmão da Neila. Quem participou também, os acampantes, foi uma bênção, viu? Boa palavra, boa alimentação, boa comunhão. Então foi um tempo que Deus preparou para nós ali. Ontem deu 95 pessoas lá na chácara. Não sei como que a gente conseguiu ficar ali. Mas foi muito bom mesmo, irmãos. Vamos orar pela vida do Jean. Estenda suas mãos aqui em favor dele. Pai, nós te agradecemos pela vida desse teu servo, Jean. Jovem que o Senhor escolheu. O Senhor trouxe aqui a nossa igreja, a Cristo. E hoje ele tem liderado a juventude da nossa igreja. Como corpo do Senhor Jesus, nós queremos declarar sobre ele toda sorte de bênção, Senhor. Que nunca falte saúde, que nunca falte vida abundante sobre a vida dele. E que o Senhor continue dando criatividade, que o Senhor continue dando unção à vida dele, para que ele possa fazer a obra do Senhor, ó Deus, através da vida dele, Senhor. Abençoe cada irmão e irmã que trabalharam ali no acampamento, os que foram ali também para participar, que o Senhor possa completar a boa obra de Deus no coração de cada um deles. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, viu, Jean? Vamos aplaudir de novo a ele. Amém. Eles têm uma criatividade que a gente não tem mais, irmãos, é verdade mesmo. Eles têm umas sacadas que a gente já passou dos 40 e não tem mais essa sacada. É bottom, é um chaveirinho, é um boné, é um negócio para anotar um papelzinho, uma pulseirinha, olha lá, está lá, dividiram equipe. Então, ele não fez sozinho, né? Teve uma pancada de gente trabalhando, mas eu creio que ele ali como mentor foi muito feliz naquilo que ele fez, tá bom? Pastor Manuel, vem aqui, por favor. Ó, não usou nem a escadinha do lado, Senhor. Amém. Agora encurvou, tá vendo, gente? O pastor Manuel a gente já conhece já há mais de 14 anos, né? Já fui em Manaus algumas vezes enquanto ele estava lá. E hoje ele é o líder da nossa igreja nacional. Então a gente se sente muito honrado, pastor. Eu fiquei pensando, né, como um líder nacional vem pregar no acampamento de jovens. Você não vê isso em outras denominações. Principalmente porque nós tínhamos de inscrição quanto, Jean? 45? 50 pessoas. Né? Então ele parou a agenda, junto com a pastora Lídia, a família, e nós louvamos a Deus por isso, viu? O senhor é um servo do Senhor, humilde, e eu agradeço a Deus pela sua vida, tá bom? Que Deus te use aqui, em nome de Jesus. Fica à vontade. Obrigado, pastor Fernando. Nós temos aprendido a andar juntos. E pastor Fernando e eu temos sido amigos de verdade. De verdade. E da verdade também. É bom poder chegar aqui para participar desse momento. E Deus só precisa de uma pessoa disponível para fazer a obra. Uma pessoa é o suficiente. Em 1987, o meu pai era superintendente de São Paulo, e ele pediu para que um pastor se voluntariasse para vir a Ribeirão Preto iniciar a obra. Meu pai tinha um mapa do estado de São Paulo com aqueles, percevejo que chama? Percevejo verde, verde esperança, em Ribeirão Preto. Uma madrugada, o meu pai foi até o escritório para orar. Quando ele entrou, ele ouviu uma mensagem dizendo: eu quero você em Ribeirão Preto. Ele era o chefe. E ele deixou tudo lá
domingo anterior, ele pregou para mais de 2.000 pessoas. No domingo seguinte, estava aqui em Ribeirão Preto, meu pai e minha mãe. E era domingo. Eles fizeram o culto caseiro em casa, e o texto escolhido foi: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tudo começou assim. Aquele casal que veio para cá sem muito conhecimento, foi ladeado de homens e mulheres consagrados. Está aqui Dona Denise. Ela e sua família começaram a participar, e ela era musicista, acordeonista do grupo. Só estou lembrando algumas coisas. Aí meu pai, além de abrir o trabalho aqui, abriu no Quintino 2. Tem gente do Quintino 2 aqui essa noite? Pode ficar em pé? Pode ficar. Eu já morei lá também, né? Ótimo. Lá começou a segunda igreja. Obrigado, podem assentar. Lá começou a segunda igreja. E um dia, o meu pai e minha mãe estavam no supermercado, e aí alguém bateu nas costas da minha mãe e disse: Dona Guilhermina, o que a senhora está fazendo aqui? Cláudia, pode ficar em pé. Márcio. E eles chegaram de São Paulo, de Campinas, para ajudar o trabalho no começo. Eu agradeço o desafio. Também o Júnior Okabe. Fique em pé. Ele parece novo, mas já tem 80 anos, tá? Tá conservado, rapaz? O Júnior Okabe veio também por conhecimento de Campinas, e ele veio para ser o primeiro líder de jovens da Igreja do Nazareno aqui na região. Obrigado. Também o Júnior Okabe e Márcio passaram a ser motoristas do meu pai, lá em São Sebastião do Paraíso, onde abriram o trabalho. Também de São Sebastião do Paraíso, rapaz, Renato da onde? Eu reformei a igreja aqui há uns 15 anos atrás. Ótimo, prazer ter você com a gente. Amém, amém, graças a Deus, Renato. Então, nós começamos a ir para Santo... Eu só quero saber se vocês guardaram o nome da cidade, né? Lá eles começaram a ajudar o trabalho. E nós fomos para Santa Rosa do Viterbo. A Lídia fez assim, ó. Acertei. Eu estou esquecendo. Vocês acreditam que eu nem lembrava o nome da rua aqui hoje? Né? Aí fomos para Santa Rosa do Viterbo. Começamos o trabalho lá também. Depois fomos para Serrana. Tem alguém de Serrana aqui? Hoje? Estava no acampamento um grupo bom em Serrana. De Serrana. E assim nós começamos a trabalhar na região. Deus foi acrescentando cada vez mais os irmãos e as irmãs. E eu posso dizer que foram 16 anos de muito trabalho nesta região. Foi aqui que os meus filhos cresceram. Foi aqui que eu pude servir ao Senhor na cidade. Daqui fomos para o Amazonas, trabalhamos 10 anos no Amazonas, foi um tempo maravilhoso lá. Recentemente, em setembro, eu fui visitar o Amazonas, e o líder disse: você precisa conhecer os Saterês Mauês. Pegamos uma canoa de alumínio, e viajamos 4 horas e meia, sentado numa parte de alumínio, para ir, para voltar. E lá o Saterê Mauê chamou seu pai, sua família, e o pai e a família, falando em Saterê, disse:
o Senhor poderia construir uma casa de oração aqui na nossa terra? O que vocês acham que eu respondi para eles? Claro, não sei como, mas vamos construir uma igreja lá, para os Saterês Mauês, num lugar esquecido por muitos, mas um lugar onde o Evangelho chegou e as pessoas querem ouvir Jesus Cristo. Amém? Depois do Amazonas, voltei para São Paulo, e já são 6 meses que nós estamos, 6 anos, que estamos trabalhando como líderes da Igreja do Nazareno no Brasil. São quase 700 igrejas, mais de 140 mil, fora crianças, que a gente está dando assistência, e tem sido um tempo maravilhoso. Amém? Antes de começar a pregar, por sabedoria, eu vou deixar a pastora Lídia falar também, né? Pastora, essa é minha... Puxa, eu não sei se é por sabedoria ou para ele pensar no que vai falar, mas é bom estar aqui com vocês e rever os amigos e rever aqueles que no começo acreditaram em nós, tão jovens, aprendendo também a fazer a obra, e eu louvo ao Senhor. E eu quero dizer, como eu disse para os jovens, lá no acampamento, isso é a nossa hora. Não é amanhã, é hoje. Deus chama você hoje para fazer a sua parte para as futuras gerações. Nós não estamos aqui para deixar o tempo passar, mas para marcar a nossa geração. E eu desafio vocês a serem instrumento de bênção, a ser luz e sal, aonde vocês vivem, nesta cidade, para que daqui a 20 anos possamos ver continuidade, né? Ver as gerações seguintes também recebendo a palavra de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ver a Andréia, né? O Samuel, também de ver aqui, a Jéssica foi arrebatada, né? A Jéssica, o Tiago, não é? De ver a Natália, né? Ver tanta gente conhecida e saber que vocês continuam sendo firmes e crendo no Evangelho. Esse é o nosso desafio, não é? Eu não tenho nada de mim para vocês, mas simplesmente para dizer, creiam na palavra, vivam a palavra e deixam a boa semente para as próximas gerações. Já conseguiu pensar? Amém. Deus vos abençoe. Graças a Deus. Obrigado, Lídia. Andar para o Ribeirão é muito bom. Fomos a alguns lugares. Eu estava mostrando para o meu filho, muitas vezes, Mateus, muitas vezes eu ia para o centro da cidade, para fazer o serviço de banco, correio. Chegava em casa, a Lídia dizia, você veio como? Eu falei, vim de ônibus. Mas meu filho, você foi de carro. Aí eu tinha que voltar de novo e lembrar onde é que eu tinha deixado o carro, né? Mas essa cidade é maravilhosa. Vocês estão preparados para receber algo especial de Deus hoje? Vocês estão preparados para receber o milagre de Deus na vida de vocês? Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia, acompanhasse a sua Bíblia, que vocês pudessem caminhar conosco juntos, para juntos descobrirmos como é que Deus pode fazer um milagre hoje, começar hoje na nossa vida e para os próximos dias. Eu creio em milagre. Eu creio. O Senhor Jesus faz milagres hoje. Pode mudar a história da sua vida hoje, se você permitir que o Senhor Jesus haja na sua vida. Convido vocês para abrir a Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Primeiramente a gente vai ler a palavra, para você ter um pano de fundo, um pano geral
do texto, depois nós vamos compartilhar. Amém. Atos capítulo 12. Assim diz a palavra de Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? É esse o texto que a gente vai compartilhar nos próximos momentos. Você está à espera de um milagre de Deus na sua vida? Há algo que você sabe que só Deus pode resolver na sua vida? Eu quero dizer que hoje à noite Deus pode começar a mudar a história da sua vida. Como diz a palavra de Deus, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. Hoje à noite Deus pode mudar a sua sorte. Aquilo que você estava dizendo não tem mais jeito, hoje eu quero dizer para você: tem jeito sim, em o nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus é muito interessante quando a gente começa a ler, e eu gosto de ler imaginando no local. A minha mente é criativa, eu consigo ver detalhes quando estou lendo a palavra de Deus. E quando eu estava lendo esse texto, Deus começou a falar comigo sobre alguns detalhes desse texto.
palavra de Deus diz que começou uma grande perseguição entre os cristãos, para os cristãos, e Herodes, ele mandou prender alguns da igreja e os maltratar. E entre o grupo que ele maltratou e chegou a matar, foi o próprio Tiago, o irmão do apóstolo João. É muito estranho quando a gente vê esse texto falando que o próprio Tiago, irmão de João, chegou a falecer logo no começo. Nós diríamos, mas é tão novo. Foi preparado 3 anos para trabalhar, quando começou a trabalhar morreu. Nós não temos explicação para algumas coisas que acontecem e não tenta entender. Talvez alguma das coisas que esteja atrapalhando a sua vitória é que você quer respostas de Deus. Creia somente. Creia que Deus pode solucionar aquilo que você está precisando hoje. Talvez você chegou aqui feliz, mas ao mesmo tempo triste por um filho ou uma filha que não esteja andando nos caminhos do Senhor. Você já fez de tudo e não sabe mais o que fazer. Creia no poder transformador de Deus. Creia. A palavra de Deus diz que quando Herodes matou a Tiago, viu que todo mundo ficou feliz com a morte de Tiago, ele falou, opa, isso aí dá ibope. E ele resolveu agora pegar um figurão. Qual o nome desse figurão? O apóstolo Pedro. Falei, eu vou fazer mais um show em praça pública, vou matar Pedro, vou acabar com Pedro, em público, para que todos saibam o meu poder, e vou acabar com esses cristãos. Aí nós percebemos alguns detalhes. Nós vemos no versículo 4, que Pedro foi lançado na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um. 4 escoltas. Isso significa que a cada 6 horas, Pedro tinha 4 soldados vigiando, dia e noite, a sua vida. Sabe o que significa isso? Pedro estava numa prisão de segurança máxima. Não havia como Pedro sair de lá. Pedro sabia que estava chegando a hora dele morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Algumas vezes nós temos vergonha de falarmos que somos cristãos. Não queremos que eles gozem da gente no trabalho. Mas lembre-se, uma coisa é gozar, outra coisa é alguém tirar a sua vida por causa de Cristo Jesus. Não tenha vergonha de publicamente declarar a sua fé em Cristo Jesus. O que diz o versículo 5? Enquanto Pedro estava preso, no versículo 5 tem a palavra-chave que eu grifei aqui na minha Bíblia, diz, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando uma igreja começa a orar, os milagres de Deus vêm. Quando você dobra seus joelhos e começa a orar, Deus começa a cuidar. Quando eu entrei aqui, cumprimentei várias pessoas, mas Deus me direcionou para orar com a Sônia, lá no último banco, dá um sinalzinho. Eu nem sabia quem era a Sônia, mas nós pudemos iniciar esse culto buscando a direção do Senhor. Deus supre as necessidades. Eu quero dizer para você, a oração pode mudar a história da sua vida e da sua família. A oração pode levantar o enfermo. E nesta noite eu quero que você coloque toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Naquela noite,
na noite anterior, na noite anterior da sua morte, o que é que você estaria fazendo se você soubesse que no dia seguinte você estaria morto? Pedindo uma pizza, a última pizza? Pedindo perdão para Deus? Misericórdia? Reclamando com Deus: Deus, eu estou te servindo, como é que isso está acontecendo comigo? Havia oração incessante a Deus pela igreja, a favor de Pedro. E o que é que Pedro fazia na noite anterior da sua morte? Versículo 6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia. O que significa isso? Pedro dormia. Bom, vocês sabem que Pedro dormiu até na vigília com Jesus, né? Eu acho que ele tinha um sono profundo. Até no dia da vigília com Jesus, ele que dizia que ia proteger Jesus, foi o primeiro a dormir. O que é que isso me fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você crê num Deus que pode mudar a sua história hoje, pode mudar a história da sua família hoje, você precisa descansar, porque Deus vai começar a agir na sua vida. Pedro estava dormindo, descansando naquela noite, mas o Senhor não descansa, como diz o Salmo 121, Ele nem dorme, nem cochila. O nosso Deus está atento para a sua necessidade hoje. Você nem me falou e não precisa falar o que é que você precisa hoje, mas eu quero dizer para você que Deus te conhece, Deus sabe do seu clamor, Deus sabe do seu choro no travesseiro, Deus sabe o que é que você falou hoje, em particular, para Ele, dizendo: Deus, é agora, é hoje, Senhor, não aguento mais. O nosso Deus está aqui para responder a sua oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto fala algo interessante. No versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Eu não sei como é que é anjo. Fui criado na igreja, então para mim anjo é um cara de 2,50 m, loiro. É o que eu tenho na minha cabeça, não sei o que você imagina de anjo. Mas o texto diz que era alguém tão claro que todo mundo percebeu que não era uma pessoa normal. A palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Você tem um anjo do Senhor que cuida de você no dia a dia. Não sei como é que você imagina como é que é o seu anjo, mas você vai lembrar de livramentos que você já passou, e você fala: não sei como eu saí dessa. O anjo do Senhor estava com você. Amém? Obrigado. A palavra de Deus diz o seguinte: o anjo entrou. O texto diz que houve um brilho naquele lugar, um brilho forte, e o anjo chegou e tocou em Pedro. Lembra que ele estava acorrentado por dois soldados, a porta tinha mais um, e na outra porta o quarto, não tinha como fugir, não tinha nem como alguém entrar, sem passar por todos eles, para chegar até Pedro. E esse anjo chegou e tocou no seu ombro e disse:
levante-se depressa. Levante-se depressa. Certamente Pedro olhou para o anjo. Aí quando ele começou a levantar a mão, dizendo, mas as correntes caíram. Isso é maravilhoso, é a Bíblia contando, compartilhando um milagre de Deus que aconteceu com o apóstolo Pedro. As correntes caíram. Se fosse eu e a corrente soltasse, eu já começava a correr. Começava a correr. Mas aí o anjo disse o que para ele? Detalhes. Coloque o... que é cinto? Eu vou sair correndo. Coloque o cinto. Calce as sandálias. Eu imagino Pedro amarrando aquela sandália. E o anjo disse, põe a capa e siga-me. Um anjo sargentão. O que significa isso? Algumas vezes a vida nos machucou tanto, que tirou tudo que nós tínhamos. Mesmo que você passe por um tempo de sequidão, ainda Deus está cuidando de você e vai te honrar. Você não vai sair sem roupa, não. Deus quer que você saia como um homem de Deus, uma mulher de Deus. A palavra de Deus diz, então saindo Pedro o seguia. Pedro ainda estava na dúvida, o que está acontecendo? Será que realmente é verdade? Você sabe que algumas vezes Deus faz milagre na nossa vida, ou faz milagre na vida de alguém que a gente estava orando, e o que a gente fala? Não acredito! Você estava orando ou não estava orando? Naquela noite Pedro estava caminhando com aqueles anjos à sua frente, e eu acho que já sairia correndo, mas aí o texto, os detalhes da Bíblia são interessantes. Depois de terem passado a primeira sentinela, acho que Pedro passou ao lado daquele homem assim, né? Passou a segunda sentinela, e a sentinela estava lá. Acho que Pedro começou, uau! Ai, passei pelos quatro, estou livre. E a Bíblia diz, detalhe aqui, que quando saíram para frente, encontraram um portão de ferro fechado. O que é que você pensa nisso? Se somos nós, o anjo esqueceu desse portão, na estratégia. O que adiantou? Algumas vezes você tem portões fechados na sua vida. Algumas vezes você já fez de tudo, mas sempre tem um último portão. Eu quero dizer para você, que o texto diz, que o portão fechado de ferro, abriu o quê? Automaticamente. Foi lá que inventaram o portão de... Alguém pegou a ideia e ficou rico. Pedro arrombou o portão. Pedro tentou colocar uma chavinha para abrir o cadeado. Algumas coisas você vai fazer, mas outras coisas só Deus pode fazer. E portões fechados serão abertos automaticamente no poder de Deus na sua vida. Hoje, Deus começa a mudar a história da sua vida. Deus começa a mudar a história da sua vida. A palavra de Deus diz que eu acho que aquele portão passou, quando abriu,
Alguém sabe fazer barulho de portão aí? Aquele anjo passou. Pedro começou a andar. Detalhe, leia a Bíblia comigo. O texto disse que Pedro começou a andar para fora da prisão, o anjo na frente. Num dado momento ele deve ter olhado para trás. Quando olhou para frente, o anjo não estava mais lá. E agora? Em algumas situações da sua vida, Deus vai tirar as cadeias, Deus vai dar sono para os seus inimigos, Deus vai abrir portões de ferro para você, mas vai chegar o momento que você vai ter que andar sozinho novamente. Deus não vai ficar o resto da sua vida colocando um anjo para cuidar de você. Você vai ter que seguir o seu rumo, confiando no Deus que pode todas as coisas. Acabou? Não. Se sou eu, pastor Fernando, eu fujo para longe, para uma ilha, para ninguém me descobrir mais, mudo meu nome. O que Pedro fez? Versículo 5, o que é que diz? Havia oração incessante a Deus pela igreja por Pedro. O que é que Pedro fez quando saiu da cadeia? Fugiu? Ele voltou para o lugar onde havia um grupo que orava por eles. Eu quero dizer para você, talvez você passe por momentos difíceis e não consiga nem orar. Eu vou dizer para você, aqui nessa igreja, há um grupo de homens e mulheres, que quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, se você vier até aqui e apresentar o seu pedido, você vai ter um grupo de homens e mulheres que vão orar incessantemente por você. Sabe por quê? Aqui é a casa do Pai. Minha casa será chamada casa de oração. E é neste lugar que você vai encontrar a força de pessoas que oram e que se preocupam com você. Acabou? Não. Vamos terminar? Olha o que diz o texto. Pedro chegou naquela casa, alguns acham que é o mesmo lugar onde houve a Santa Ceia, tá? A igreja estava orando fervorosamente. Quem é que já participou de vigília aqui? Deixa eu ver. Vigília é para orar, não é? Mas sempre tem alguém na vigília de olho aberto, vigiando as coisas. Pedro foi para essa vigília e eles estavam, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, e de repente, Senhor, liberta Pedro. Quem é que foi atender a porta? Uma menina foi abrir a porta. Versículo 13, quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Alguém estava distraído ouvindo as coisas. E enquanto todo mundo dizia, Deus, liberta Pedro, Rode foi até a porta. E lá na porta, eu estou lendo a Bíblia aqui, não estou inventando. O texto diz o seguinte, 14, reconhecendo a voz de Pedro, ou seja, Pedro estava lá, abre a porta,
aquela voz de Pedro. Eu não imagino um Pedro com uma voz igual a minha. Estraga tudo. Eu imagino um cara, né? Tanto é que ele levantou e falou para 3.000 pessoas, com toda a autoridade: abra a porta! O que é que Rode fez? Abriu? Não. Na hora que Rode escutou Pedro batendo na porta, ao invés de ela abrir a porta, ela saiu correndo, foi para a reunião de oração e disse: pode parar a oração, que Deus já respondeu a nosso pedido. Pode parar, porque aquilo que nós estávamos orando, Deus já realizou o milagre. E eu quero dizer para vocês hoje aqui, que Deus vai realizar o milagre na sua vida. Escreva o que eu estou falando, avise mais alguém, porque quando o milagre acontecer, você vai ser o primeiro a entrar nesse local e dizer: o Senhor já ouviu a minha oração. Aqueles homens, lembra que eram os bambam, hein? Pedro para toda a turma, pessoal assim né? Só diretoria. A diretoria estava na oração. E a diretoria disse: menina, você está sonhando, para com isso. E aquela menina disse: não, venham e vejam, é Pedro. É Pedro. E eles foram até a porta e viram que realmente era Pedro. A palavra de Deus diz que eles entraram. Pedro contou toda a história e eles realmente começaram a dizer: o nosso Deus respondeu a nossa oração. Eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. A palavra. Pode ser que eu exagerei um pouco, porque eu não imagino a coisa acontecendo naturalmente, mas os milagres de Deus deixam todos querendo glorificar. Então até que Pedro disse: para. Eu quero dizer que tem um grupo grande aqui, que quando Deus responder a sua oração, vai começar a glorificar o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, eu trago à igreja aqui em Campos Elíseos e Ribeirão Preto uma palavra de fé, palavra de encorajamento, mas eu trago aqui um desafio. Você poderia ficar em pé? Talvez a sua necessidade seja física. Hoje à noite nós queremos orar por você. Talvez a nossa necessidade seja de uma mudança na família. Alguém que está desorientado na sua família. Alguém que está perdido. Hoje à noite nós queremos orar por esta pessoa. Não precisa dizer o nome de ninguém, Deus sabe. Talvez, um momentinho só, eu já vou orar com você já. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu não sei mais o que faço. Não sei, já tentei de tudo. Ricardo, né? Renato está aqui na frente, já veio, ele já entendeu. É só Deus mesmo para solucionar. Nesta noite, eu gostaria que você exercesse toda a fé, e viesse aqui na frente, que eu quero orar com você. Venha para frente, você sabe qual é o seu... O Renato foi o primeiro a chegar aqui. Venha para frente. Renato, chega um pouquinho mais para frente, para dar espaço para outras pessoas.
Eu falei para vocês de milagres. Milagres não aparecem de bandeja. Os milagres acontecem quando nós clamamos a Deus. Milagres não vêm de homens, vêm de Deus. Vem de Deus. Eu não sei o que é que você está pedindo para Deus hoje. Deus sabe da sua necessidade. A palavra de hoje é uma palavra de fé, para você entender que Deus, assim como Ele cuidou de Pedro, Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua necessidade. Eu não preciso saber, porque quem precisa saber é Deus. E quando você saiu do seu lugar, num passo de fé, e veio para frente, Deus já sabe o que é que você está pedindo. Ele só quer que você exerça a sua fé, porque quando você exerce a fé e vem a resposta de Deus, você dá honra e glória a Ele, a Ele, a Ele, e Ele vai cuidar de você, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta noite, quando o Senhor marcou esse encontro conosco. Não fomos nós que marcamos esse encontro, foi o Senhor que marcou. E nesta noite, ó Pai, cada um aqui, enquanto ouvia a palavra, veio à mente o nome de uma pessoa, veio à mente alguém que precisa de uma mudança. Enquanto ouvia a palavra, algumas pessoas disseram: é isso que eu estou precisando hoje, é isso. E Senhor, eu sei que esta igreja é uma igreja de oração. Havia oração incessante a Deus pela igreja em favor de Pedro. E nessa noite, Senhor, há oração, muita oração aqui, Senhor, levantando e chegando até a presença de Deus. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor anota os nossos pedidos. Por isso, com fé, eu tenho certeza que cada um aqui está verbalizando o seu pedido a Deus. Nós queremos verbalizar, porque quando Deus responder, nós saberemos que foi a mão de Deus na nossa vida. Senhor, levanta cada um que está aqui, Senhor. Aquele que está enfermo, em o nome do Senhor Jesus, receba o toque de Jesus, receba a cura do Senhor Jesus. Aquele que estava fraco fisicamente, sem esperança, cansado, desanimado, pensando em desistir, achando que Deus já não está mais cuidando dele, em o nome do Senhor Jesus, levanta o cansado, levanta aquele que está cansado de lutar, levanta aquele que já não tem mais força. Senhor, levanta, dá bom ânimo, renova as forças emocionais daquele que está precisando de uma força emocional neste momento, Senhor. Aquele que está aqui hoje dizendo: Senhor, eu estou feliz com Jesus, mas minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão ainda não tem a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Senhor, me dá alegria completa nesta noite, Senhor.
Visita os familiares aqui, Senhor, desses que estão orando, Senhor. Ó Deus, onde esse familiar está, muda a mente, Senhor. Muda o pensamento, que possam olhar e saber que Jesus é a única esperança. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que essas coisas vão acontecer. Enquanto estamos aqui, os anjos de Deus já estão com seus familiares, e o Espírito Santo já está mudando a mente da pessoa. Prepara para dar uma palavra de esperança, porque essas pessoas vão procurar você e dizendo: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que eu preciso fazer para ter paz no coração? Meu Deus, levanta esta igreja e as demais igrejas da região, para que haja oração incessante a Deus nas igrejas em favor das pessoas. Pai, dá a bênção, Senhor, para cada um que está aqui. Dá a certeza de que a oração foi ouvida, foi anotada. Senhor, realiza o milagre que o Senhor precisa realizar hoje. E se alguém aqui entrou dizendo: eu preciso ter paz no coração, eu preciso de Jesus, Senhor Jesus, entra no coração agora, traga paz, perdoa os pecados e faça nova criatura. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos, porque os milagres já vão começar a acontecer na vida de cada um. Oramos agradecidos, ó Deus querido, pelo teu cuidado, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que é o Jeová nossa bandeira, o Deus que é o Jeová Rafá, que Deus que cura, o Deus Jeová Jiré, o Deus que provê as nossas necessidades de acordo com aquilo que nós precisamos. Oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Volta para o seu banco dizendo: o Senhor falou comigo, o Senhor vai ouvir a minha oração, o Senhor vai suprir a minha necessidade. Deus ouviu a minha oração, Deus sabe o que é que eu estava precisando, e Ele respondeu a minha oração nesta noite. Sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito acho que agora a gente já está preparado para tomar a ceia, amém? Obrigado, pastor Manuel, mais uma vez. Eu creio que foi uma palavra profética de Deus para nós essa noite. Que você possa sair daquela porta para fora com essa fé no coração, com essa esperança de que Deus tem um anjo ao seu redor. E Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Amém? Quero chamar os diáconos aqui para que possa fazer a distribuição dos elementos da Santa Ceia. Amém, glória a Deus, amém. Que bom nós chegarmos à mesa do Senhor depois dessa palavra, depois dos louvores que nós cantamos. Jesus preparou essa mesa para nós essa noite. A Bíblia diz que naquela última noite em que Ele foi traído, Ele chamou ali, se reuniu com seus discípulos para comer a última refeição. E não era qualquer refeição, era aquilo que representava o corpo dele, o sangue dele que seria vertido na cruz do Calvário. E nessa noite Jesus está aqui também. A Bíblia fala: examine-se pois o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Enquanto nós cantamos uma canção, os diáconos estarão indo aí no seu lugar para dar o cálice e o pão, e você vai segurá-lo na mão para depois a gente ceiar juntos, amém? Vamos cantar ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgir
está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Assim que nós estaremos no céu, viveremos em comunhão com o nosso Deus. Eu creio que no céu ninguém vai ser desafinado, pastor. Graças a Deus por isso, né, Pedro? Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. No céu nós estaremos na eternidade com o nosso Senhor. Estaremos juntos com Ele, adorando na beleza da sua santidade, adorando por aquilo que Ele é. Lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Todas as vezes que nós comemos do pão e tomamos do cálice, nós lembramos dessa promessa, de que Jesus Ele vai voltar para nos buscar. Os eventos estão no mundo acontecendo para dizer que Jesus, Ele está próximo. Ele está próximo. E que nós estejamos preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa. Que você possa orar, que você possa vigiar. Para que quando o anjo tocar a trombeta e o Pai falar, vai meu filho, nós possamos subir com Ele por toda a eternidade. Amém? Tome o seu pão nas mãos. Pega o cálice para mim. Nós vamos orar pelo pão. Amém, obrigado. Jesus, naquela noite em que foi traído, Ele tomou o pão, repartiu o pão e Ele deu graças dizendo, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. O que nós seguramos em nossas mãos representa o corpo de Jesus, que foi levado naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. Vamos orar. Senhor, nós consagramos esses pães a Ti essa noite. Esse pão que simboliza o Teu corpo, Jesus. O Senhor veio em carne, o Senhor viveu entre nós, e o Senhor se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor se entregou pelos nossos pecados, para que tivéssemos o perdão e tivéssemos também a vida eterna. Nós consagramos e agradecemos por esse pão, em nome de Jesus. Coma do pão e seja grato ao Senhor.
teu nome, Senhor Jesus. Naquela noite também Jesus tomou o cálice. E Ele disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. Jesus morreu por mim e por você. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há o perdão ou a remissão dos pecados. E o que vai nos habilitar a entrar no céu não são as minhas obras, mas foi o sangue que Jesus verteu por cada um de nós. Pela graça nós somos salvos. E o que nós seguramos na mão é essa lembrança de que Jesus, Ele morreu e se entregou por nós naquela cruz. Amém? Que você possa lembrar do sacrifício que Ele fez por você um dia na cruz do Calvário. Jesus, obrigado, porque o Senhor verteu o seu precioso sangue naquela cruz do Calvário. Sangue precioso, sangue puro, sangue que nos livra da morte, do pecado, sangue que nos traz libertação, cura, milagres, transformação. Esse sangue que nos dará a vida eterna com o Senhor. Nós aqui nos reunimos como igreja, como corpo de Jesus, para dizer que em breve o Senhor voltará. O Senhor fez essa promessa e selou com o seu próprio sangue, Jesus. Nós agradecemos a Ti por essa promessa e nós declaramos essa noite: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós ansiamos pela Tua volta, Jesus. Os dias são difíceis, os dias são de trevas, e nós confiamos na promessa que o Senhor fez a cada um de nós, de que um dia nós estaremos contigo, no lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá pranto. É o lugar de gozo, de alegria eterna que o Senhor preparou para cada um de nós. E obrigado, Jesus, por podermos estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, celebrando a ceia do Senhor. Tome do cálice e seja agradecido a Jesus, o Senhor. Amém. Vamos cantar um hino e nós vamos encerrar o culto celebrando ao nosso Senhor Jesus. Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Acho que o violão e a guitarra estão desligados, Jean. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Foi na cruz que Ele se entregou por nós. Foi na cruz que Ele atraiu a minha vida e a sua vida para perto dEle. Glórias ao Teu nome, Jesus. Merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz. Ele nos livrou da morte, morte me trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui revelado.
por seu amor. Impressionante é o seu amor. Ele nos redimiu naquela cruz, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Aleluia, declare: pela cruz me chamou gentilmente. Obrigado, Senhor, por essa verdade dessa canção. Levantado por seu amor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Você foi atraído por Jesus. Que você possa agora também falar desse amor de Jesus. Eu tenho falado que nós temos falhado nesse quesito e nós precisamos propagar o Evangelho, irmãos. Não para encher a igreja, mas para encher o céu, para povoar o céu. Para tirar as pessoas do cativeiro do inimigo, para trazer libertação aos que estão cativos. Que essa bênção que você recebeu aqui essa noite, você possa passar às pessoas lá fora, amém? Nós vamos orar para terminar o culto. Nós temos alguns pedidos aqui, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas todos que colocaram aqui no YouTube da igreja, nós estaremos orando por vocês. Dona Mercedes, fiquei muito feliz da senhora estar aqui, viu? Há tempo que ela não vem aqui entre nós, e eu quero te agradecer, viu? Pelo esforço de estar aqui com a gente essa noite, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu tenho uma vaga para recuperar uma pessoa, já está paga. É só me procurar, eu encaminho para... Amém, amém. Renato, vamos orar então. Estenda suas mãos aos céus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão especial que o Senhor nos trouxe. Obrigado pela vida do pastor Manuel, da pastora Lídia. Obrigado por esse casal tão abençoado, Pai. Obrigado pelas pessoas que chegaram aqui essa noite. Que o Senhor possa completar a tua obra no coração de cada uma delas, Senhor. Quem convence é teu Espírito Santo. Quem faz a obra é teu Espírito Santo em nós. Que o Senhor venha agora soprar sobre a tua igreja o teu Espírito. Que haja paz, que haja alegria. Que tenhamos uma semana de vitória na tua presença, Senhor. E que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Nos despede em paz, Senhor. Abençoe os pedidos aqui também do YouTube. Que o Senhor possa visitar cada coração, cada vida que fez aqui a sua petição diante de Ti. E que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, curar, libertar e restaurar essas pessoas em nome de Jesus. Pai, que o Teu amor, que a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, e que as doces consolações do Espírito sejam sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém. Não vá embora, dá um segundinho aqui, eu já estava me esquecendo. Nós queremos presentear, vem aqui, pastora Lídia, com o pastor Manuel. É uma orquídea, e a Ana, ela ama orquídea, e ela quis presenteá-la junto com a igreja aqui. Que você possa lembrar, que a senhora possa lembrar do amor que nós temos pela senhora, pela vida do pastor Manuel também, amém? Amém. Eu não sei se a senhora gosta tanto de orquídea igual a Ana, que eu moro num apartamento, a gente tem mais de 50 orquídeas. Eu não sei, né, se a senhora... tem, né, o senhor lembra? Amém, gente. Dê um abraço a quem está ao seu lado e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.